noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui trazendo para você sempre o melhor da informação. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tradução da Bíblia e versão da Bíblia. Algumas coisas importantes para que você possa compreender. Isso é muito importante, gente. Essas aulas de tradução e versão, elas são importantíssimas se você deseja conhecer alguma coisa acerca deste assunto, tá legal? Então você não pode perder de maneira nenhuma essa aula aqui não, tá legal? Aula de tradução e versão da Bíblia. Bom, eu vou ficar pequenininho aqui para que você possa compreender junto com a gente. Guarda bem aí o material, tá legal? Para que você não se perca. Vou ficar pequenininho aqui, ó. E aí eu consigo fazer com vocês aqui tranquilo, para que vocês possam compreender o material. Bom, então o pessoal tá falando aqui, tô te vendo, ancião. Muito bom, muito obrigado a todos vocês. Muita gente falando, poxa, estávamos com saudades da nossa aula de teologia, que legal. Na semana passada nós tivemos, né, foi uma aula mais curta e tal, mas foi muito legal, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre tradução e versão da Bíblia, tá? Aproveita e compartilha com mais alguém que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também a compreenderem esse material. Então agora eu vou ficar pequenininho aqui, ó. Agora todo mundo já viu, tá tudo certo, tudo legal. Então vamos falar sobre tradução e versão. Bom, a palavra versão, ela vem do latim, versione, é uma tradução da língua original para outra língua. Geralmente o termo versão é usado simultaneamente com o vocábulo tradução. Geralmente é usado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, tradução é uma coisa e versão é outra. Por exemplo, eu tenho aqui comigo o Novo Testamento Interlinear greco-português do Valdir Carvalho Luz, né? É isso mesmo, do Valdir Carvalho Luz. Esse Novo Testamento aqui, ele traz uma tradução. Tradução, tá? Então, por exemplo, o que é uma tradução, ancião? Ele pegou a língua grega, pegou a Bíblia na língua grega, e aí ele traduziu literalmente, tá bom? Para a língua portuguesa. O grande problema é que muitas vezes as versões, elas não são traduções diretas para a língua. Elas, por exemplo, passam por uma tradução em inglês para depois ter a sua versão em português. Por exemplo, eu vou citar aqui, essa daqui que é a que está mais... Não, está aqui. Não está aqui, ó. Vamos fazer certinho aqui para você poder compreender. Eu não quero dúvida nesse negócio aí, pessoal, de tradução e versão. Por exemplo, a aberração do novo mundo. O que é a aberração do novo mundo? É uma tradução ou uma versão? Então, você talvez ainda está um pouco perdido. Você não está sabendo a diferença. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui para que você possa entender. A aberração do novo mundo é tradução ou versão? Então, nós temos aqui o Novo Testamento do Valdir Carvalho Luz, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, vamos supor aqui o livro de Romanos, né, numa comparação. Vou pegar qualquer capítulo aqui aleatório, vou pegar um texto muito conhecido, só para a gente poder fazer uma exegese rápida do texto. Por exemplo, Romanos, capítulo 6, versículo 23, né? Que vocês conhecem muito bem. Por exemplo, uma tradução literal, ela diz aqui, ó, pois, ela coloca dentro do mesmo tempo da língua grega, tudo igual, não muda nada.
tá? É uma tradução literal. As, pois, provisões do pecado, morte, porém, dom gracioso do Deus, vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor de nós. Então percebam, claro que se você pegasse uma Bíblia para você ler assim, seria muito difícil. Então qual é a função daquele irmão ou daquele grupo que vai traduzir? Ele tem que ordenar isto dentro do tempo da nossa língua, não é? Pois o salário do pecado é a morte. Vejam que aqui não aparece a palavra salário, aparece a palavra provisão, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o que nós temos em todas as Bíblias. Mas veja, então isso aqui que eu estou lendo para vocês, esse Novo Testamento interlinear, ele é um testamento, esse Novo Testamento interlinear, ele é uma tradução, tá, pessoal? Isso é uma tradução greco-português, interlinear, tá legal? Então isso daqui é uma tradução, tá? Conforme está no tempo bíblico. Agora, a aberração do Novo Mundo, ela é uma tradução, ancião? Qual é a diferença? Não. A aberração do Novo Mundo, ela própria se compensa aqui, ó. Ela se autoafirma da seguinte maneira. Vejam só como a aberração do Novo Mundo se apresenta. Ela é uma versão, tá? Ela não é tradução. Está aqui, ó. Baseado na tradução do Novo Mundo em inglês, edição de 2013. As línguas originais foram consultadas durante o processo de tradução. Então, vejam que eles conseguem fazer, né, a necessidade, sentar em cima e descrever. São terríveis. Então, vejam, baseado, embora eles digam que é uma tradução, não é tradução. É uma versão da versão em inglês de 2013. Então, vamos lá para entender. O que aconteceu? Eles pegaram em 2013, você se lembra, que nós também tínhamos essa tradução aqui, ó. Essa tradução. Então, se você abrir essa, no tempo que eles respeitavam a palavra de Deus, você vai ver que está escrito aqui, ó. Logo na entrada aqui, vai estar escrito exatamente assim, ó. Tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Revisão de 1986. Então, essa daqui, eles já entendiam também que era uma versão. Então, isso não é tradução. Qual é a diferença dessa para a Almeida, por exemplo? Que é uma Bíblia de verdade. Qual é a diferença dessa para uma King James? Né? Qual é a diferença dessa para uma tradução do do Valdir Carvalho Luz? A história é assim, ó. O corpo governante, que não tem nenhum erudito, não tem ninguém que estudou lá, ninguém que estudou. Né? Ninguém lá conhece grego, lá ninguém conhece hebraico. Então, o que eles fazem? Eles pegam o texto grego de Wet Scott Hort, tá legal? Nós já tratamos um pouco sobre isso, mas será necessário tratar de novo agora nessa linha, por isso que aulas sobre manuscritos e traduções vai demorar um pouco, nós vamos ter algumas aulas sobre o assunto. Então eles pegam o texto grego de Wet Scott Hort, cujo qual eles são proprietários, tá? Eles compraram esse texto, e esse texto ele vai mandar a tradução para o inglês, tá legal? Então, se, por exemplo, você entrar lá no site da Sociedade Torre de Vigia, você pedir, por exemplo, a biblioteca em inglês, você vai encontrar o texto interlinear de Wet Scott Hort, tá?
que é semelhante, não igual, tá? Parecido com o que eu uso aqui. Então, o que eles fazem? Então, eles pegam aquele texto do Ed Scott Hort, traduzem para o inglês. Depois que eles fazem isso, agora eles vão adequar isto do inglês para todas as línguas que a tradução do Novo Mundo ela é produzida. Para o português, para o espanhol, para o italiano, tal. Então, tudo a partir do inglês. Então, o que a gente tem aí? Bom, a gente tem, na verdade, uma grande perca, né, quando se trata disso, porque você deixa de traduzir da língua original para uma outra língua, porque você está utilizando o inglês como língua intermediária, tá? Então, qual é o processo? No caso, né? Tipo assim, tá tudo errado esse negócio de tradução que o pessoal ensina aí. Tradução é direto da língua, tá? Igual o Almeida fez. O Almeida fez isso, ele traduziu direto da língua. Hebraico, aramaico e grego para o português. Isso é o que o Almeida fez. Isso é o que o Valdir Carvalho Luz faz aqui, tá? No manuscrito dele, no Novo Testamento Interlinear. Então, quando você traduz de uma língua original para uma língua intermediária e desta língua intermediária para as outras línguas, você está criando versões. Você não está criando tradução. Tradução é direto, seja ela tradução literal, seja ela tradução por equivalência dinâmica, como acontece com a Bíblia NVI na língua portuguesa, ou a NTLH, tá? A tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, ela continuará sempre sendo uma versão, tá? Então eles se prevalecem dizendo que já estão com a tradução do Novo Mundo traduzida para N línguas. Mentira. São todas versões, tá? Só é tradução, eu quero saber se ficou claro isso para vocês. Só é tradução quando vem da língua original para a língua em questão. Tipo, está vindo diretamente do hebraico, do aramaico e do grego para a língua portuguesa. Isso é tradução. Está vindo diretamente do hebraico, aramaico e grego para a língua inglesa. Isso é tradução. Está vindo diretamente do hebraico, aramaico e grego para a língua hispânica. Isso é tradução. Então, versão. Traduziu-se para inglês, de inglês veio para o português. Então, isso é versão. Isso não é tradução. É por isso que a tradução do Novo Mundo, ela é tão horrível. Porque você imagina, você traduzir de uma língua direto já é difícil. Você imagina você ter que traduzir de uma língua original para uma língua intermediária, que é o inglês, e depois você ter que traduzir do inglês. Porque, quando você começa a traduzir do inglês para o português, você já perdeu todo o sentido original. Acabou já, pode esquecer, entendeu? Já atravessou, não bate mais. É por isso que a tradução do Novo Mundo, ela é tão horrível, dessa maneira que vocês conhecem. Os caras erram tanto nela por causa disso. Porque se eles fizessem, por exemplo, uma tradução diretamente do hebraico, aramaico e grego para o português, aí beleza, aí dava certinho. Aí você ia ver que a tradução do Novo Mundo ela ia ficar igual a Almeida, ela ia ficar igual a NTLH, ela ia ficar igual a NVI, ela ia ficar igual a um montão de Bíblia que tem aí. As Bíblias que eles chamam da cristandade, né? Ela ia ficar igualzinha. Mas não, eles têm que trazer ela para o inglês, os 8 velhinhos ratificam, aí depois disso sim, aí eles vão trazer a tradução para a língua que você está utilizando, ok? Então isso aqui precisa ficar muito claro o que é tradução e o que é versão,
Legal, pessoal? Então tá aí, né, explicando esse primeiro slide aqui para vocês. Vamos prosseguir mais um pouquinho aí para a gente poder compreender mais um pedacinho acerca de versão e tradução. Vamos lá. Bom, vamos lá. Opa, peraí, passou aqui. Então tá aqui, ó. Arqueologia, descobertas arqueológicas, históricas e linguísticas. Bom, nessa região que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que é a região das terras bíblicas, tá legal? Então, aqui a arqueologia trabalhou bastante descobrindo as traduções, né, que foram feitas naquela época, as versões, os manuscritos, tudo tá aqui, ó. Tá? Então, é nessa região aqui, ó. Você tá vendo aqui a Babilônia, tá? Você tá vendo aqui o deserto da Arábia, Jerusalém aqui. Então, toda essa área aqui que você tá vendo é a região onde o pessoal tem trabalhado ainda hoje, inclusive, para poder contribuir com o texto sagrado. Tá legal? E aí a gente vai prosseguindo aqui agora, explicando para vocês devagarzinho, né? Agora aqui tem um ponto importante, ó. Atualização linguística, as exigências do caráter dinâmico da língua. Você talvez já ouviu a seguinte história, que é uma história de verdade, é uma história mentirosa, né? Olha, a nossa tradução, ela é melhor porque ela tem um português mais claro. Já ouviram isso? Né? Principalmente quando alguém vai se referir à aberração do novo mundo, né? Você pega aqui a aberração do novo mundo, a pessoa diz, a nossa Bíblia é melhor, porque ela tem um português claríssimo, né? Então, isso em primeiro lugar, vamos quebrar esse mito aí, pessoal. Isso é uma mentira. Nós temos, por exemplo, a Bíblia NTLH, que está na linguagem de hoje, né? Então, por isso que se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E ela não é uma aberração como a aberração do Novo Mundo. A divindade de Cristo está garantida nessa Bíblia. Tá tudo bonitinho, tá? Nós temos a NVI, que eu sempre tenho recomendado. Nós temos a Bíblia Viva, né? Que também é um linguajar moderno. Por quê? Porque isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela realmente acontece. Né? A língua ela é dinâmica, ela vai mudando. Só que ela muda a palavra, mas não muda o sentido, não muda o significado. Por exemplo, quando você pega a aberração do Novo Mundo, você deve pensar assim, ó. Vamos supor, por exemplo, aquele texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que eu li com vocês aqui no comecinho. Está escrito assim, ó. Pois, na aberração do Novo Mundo, está escrito assim. Porque o salário pago pelo pecado é a morte. O salário pago pelo pecado é a morte. Então, o que eles tentam fazer na sua perversão do Novo Mundo? Eles tentam dizer que uma pessoa que morreu pagou o pecado. Quando você consulta isso no texto grego, você vai ver que está escrito: o salário do pecado é a morte. Ou seja, né, não é que você pagou o pecado com a sua morte, não. É que a sua morte é resultado do pecado. Essa é a ideia que o texto dá. Em qualquer Bíblia que você consultar, você vai ver isso. Você pode pegar uma NTLH, você pode pegar uma NVI, você pode pegar uma Bíblia Viva, você pode pegar uma Almeida atualizada, você pode pegar uma King James, você pode pegar qualquer Bíblia, uma Reina Valera, qualquer uma que você pegar, você vai perceber que o texto está dizendo exatamente isso. Tá? Ou seja, qualquer pessoa que morre em resultado de ser pecador. Né? Não significa isso, como eles fizeram na perversão do Novo Mundo, que o salário do pecado é a morte. Não, jamais. Né? Na verdade, o salário do pecado é o sacrifício de Jesus. Né? Aí sim, assim como Adão morreu, Jesus morreu e nos resgatou. Então, é muito importante que você entenda isso. Só que a língua, conforme nós estamos entendendo, ela é dinâmica. A língua, ela vai mudando. Né? Então tem que tomar muito cuidado
para que você não erre, né, nessas questões. Eu acredito que aqui no nosso canal Pela Bíblia, se você acompanhar direitinho, você não vai errar nunca, porque a gente sempre vai estar orientando, né? Então, olha só que coisa interessante. A Juraci nos diz assim: então a Bíblia King James 1611 é uma tradução original? Sim, é uma tradução. Sim, é uma tradução. O rei James, ele pediu que fosse feita uma tradução. Essa tradução foi baseada nos melhores manuscritos, inclusive, né, baseada também, né, nos manuscritos de Erasmus de Roterdã, né? Ou seja, que nós conhecemos como texto receptus, os textos mais antigos das Escrituras. Tá legal? Então é isso aí que a gente precisa começar compreendendo aí, tá bom, pessoal? Então a língua ela tem esse caráter dinâmico e é importante que as palavras realmente sejam corrigidas, que elas sejam mudadas, mas não pode mudar o sentido, né? Não pode tentar pegar a Bíblia. Eu ouvi esses dias uma pessoa falar uma grande besteira. Ele disse que toda a Bíblia tem uma tendência, né, às doutrinas. Mentira isso. A pessoa que fala isso não conhece, gente. A tradução do Novo Mundo é tendenciosa. Só que, por exemplo, quem traduziu a NTLH não tem os mesmos interesses do pessoal da NVI, que não tem os mesmos interesses da King James, que não tem os mesmos interesses da versão Almeida. Ninguém tem os mesmos interesses. Tipo de arrebanhar grupo, né, através da Bíblia. Não. A Bíblia é um livro universal. O único grupo sectário religioso que tem sua Bíblia própria são as Testemunhas de Jeová. É o único grupo que tem a sua Bíblia completamente pervertida, que se chama perversão do Novo Mundo. Só eles, né? Você não pega, por exemplo, o presbiteriano, não tem Bíblia própria, é Bíblia Almeida. Você pega o batista, ele não tem Bíblia própria, é Bíblia Almeida. Ou NVI, né? Ou NTLH, qualquer Bíblia, sabe? Qualquer uma Bíblia para nós vira como Bíblia. Agora, a tradução do Novo Mundo, ela é confeccionada para adequar-se às doutrinas TJs. Esse é o grande problema. Então, por isso que eu digo para você, não leia mais essa porcaria, né? Joga isso fora, queima, faz qualquer coisa e compra uma Bíblia de verdade. Não fica aí economizando dinheiro, não. Bíblia boa, você vai pagar 40, 50, eu tenho Bíblia aqui que eu paguei 200. Entendeu? Eu tenho aqui tudo que é tipo de Bíblia que você imaginar, né? Até porque eu preciso ter, né? Então, não tenha dó, não. Paga, compra uma Bíblia boa. Bíblia boa que eu referencio e que você vai pagar barato sempre é Almeida, revista, corrigida e fiel, da editora trinitariana de preferência. Tá bom? Vamos prosseguindo aí. Vamos falando um pouquinho mais sobre tradução da Bíblia. Questões práticas de tradução. Evitar impossibilidades. O que é isso? Vamos dar uma olhadinha aí. Deixa eu ficar menor aqui para não atrapalhar o texto. Vamos lá, deixa eu ficar menor aqui para não atrapalhar o texto. Por exemplo, Levítico 13, 29, nas seguintes versões. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba. Almeida Revista Corrigida. Nova tradução na linguagem de hoje, que eu citei, NTLH. NTLH. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença de pele na cabeça ou no queixo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fala que é mais fácil de entender? Uma chaga na cabeça ou uma doença de pele? Uma doença de pele. Então, pronto. Então aqui você percebeu uma tradução por equivalência dinâmica, tá? Embora a palavra que apareça no texto original seja referente a chaga, né? Hoje quase ninguém entende o que é chaga, né? Peraí, parece que tem uma irmã aqui fazendo uma pergunta e disse que está ansiosa pela questão. Deixa eu tentar entender isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender aqui. A nossa irmã se chama Rosana. Deixa eu tentar entender aqui a pergunta dela. Irmão, ontem fiz a pergunta e houve um mal entendido. Eu gostaria de saber por que o mar não vai existir na nova terra. Ah, tá. Eu não sei onde você fez essa pergunta. Não sei se foi aqui no nosso canal, tal. Então, irmã Rosana, funciona assim, querido. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, que o mar já não existe. Eu vi o novo céu, a nova terra, tal, e o mar já não existe, tá?
Esta é a expressão que o apóstolo João utiliza, né, para que nós possamos compreender um novo sistema, um novo mundo. Agora, por que o mar não existe? Deus não explicou para a gente. Ele deixou guardadinho só para ele. Isso é uma coisa que é muito legal quando a gente começa a compreender a Bíblia. Eu, né, principalmente como teólogo, né, como professor, eu aprendi uma coisa, porque eu respeito muito a Bíblia. Quando a Bíblia se cala, a gente também se cala. A gente fala até onde a Bíblia fala, como disse o apóstolo Paulo. Não vamos além daquilo que está escrito. Nós não sabemos. Eu acho que o que nós temos que nos preocupar sempre, gente, que eu sempre tenho dito, esse negócio de céu, de terra, onde vai morar, é tudo besteira isso aí. Nós temos que nos preocupar em estar com Jesus. Eu gostei muito do comentário da irmã Lia essa semana numa conversa que ela teve com outra irmã, que ela me mandou exatamente isso, ela já compreendeu. Nós temos que nos preocupar como vai ser estar com Jesus. Eu estou com Jesus. Então fica tranquila. Se tiver mar, maravilha. Nós vamos tomar banho de mar. Se não tiver, fica tranquila que Deus vai providenciar qualquer outra coisa melhor do que o mar para nós. Tá bom, meu anjo? Vamos para frente aí. Vamos tocando o barco aí. Bom, acho que ficou claro aqui então para vocês o ponto que nós estamos tratando aqui das questões práticas das Escrituras, né? A Michelle diz, não creio que o mar deixará de existir, a linguagem do Apocalipse é muito simbólica. Então, exatamente, a gente tem uma grande dificuldade em relação ao Apocalipse ainda, né? Então, vamos nos atentar ao que está escrito lá e vamos nos preocupar em ficar com Jesus. Isso é mais barato, né? Bom, então voltando aqui para a história que a gente estava trabalhando, né? A Michelle ainda diz que a TNM é tão adulterada que só eles vendem a mesma. Não se pode comprá-la em nenhuma livraria do mundo todo, é exclusiva da seita. Exatamente. Bom, então, pessoal, vocês estão entendendo aqui, ó, as questões práticas de tradução que precisam ser resolvidas quando vêm da língua original, né? Do hebraico, aramaico e grego para a nossa língua portuguesa, né? Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça. Hoje você pega um garoto aí, uma garota que está estudando, ele não sabe o que é chaga, né? Então, o que é chaga? É uma doença de pele. Então, a NTLH traduz precisamente assim. Tá bom? Vamos lá, mais um pedacinho aí para você poder ir compreendendo essas questões de traduções. Tá aqui um outro ponto importante. Olha, 2 Reis, capítulo 4, versículo 21. Né? Na Almeida, revista e corrigida, né? E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Agora vejam como verte aqui a versão NTLH. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Vejam, o que é mais fácil de entender, né? Aqui no caso a Almeida, que tem um linguajar mais antigo, ou a NTLH? Bom, você vai ver que é a NTLH, né? O texto aqui ficou muito mais fácil. Almeida, revista corrigida, que é a Bíblia que eu gosto. Mas é uma Bíblia que ela ainda tem um português desatualizado, por isso que tem Almeida, revista atualizada. Tá bom, pessoal? Então tá aqui o ponto, né? Citando o caso daquela menina, do menino, né? Que era filho daquela senhora que morreu e tal. E o Eliseu foi lá ressuscitar esse menino. Tá bom? Então vejam que numa tradução mais moderna fica muito mais fácil para se compreender. Porém o sentido não é perdido, tá bom? E aí a gente vai prosseguindo mais um pouquinho aí, ó, com as questões práticas da tradução. Tá? As traduções modernas, elas têm, por exemplo, evitado os termos em desuso. Por exemplo, ó, se você pegar traduções antigas, né? Você vai ver aqui, ó, no Levítico 7,12, a palavra coscorões. Tá? O que é isso? Imagina você pegar uma Bíblia e tá lá coscorões. Você não sabe, né? Você vai ter que ir para o dicionário. Enxúndia, lá em Jó 15:27. Você também não sabe. Propínquo, no Salmo 38:11. Você também não sabe. Então veja que as traduções modernas, todas elas, né,
elas evitam, elas passam a tirar os termos que estão em desuso e substituí-los por termos semelhantes. Isso aí toda a Bíblia faz. Então aquele papinho furado que você ouviu lá do pessoal que quer promover a perversão do novo mundo, porque a nossa Bíblia tem um português mais moderno. É mentira. Todas as Bíblias, atualmente, todas elas prezam muito por um português mais moderno. Tá? Todas as Bíblias. Sejam elas versões, sejam traduções. Tá bom? Não é porque vai traduzir que é obrigado a manter o termo exato correspondente à língua. Tem que traduzir por um termo moderno. Por exemplo, aqui, ó, os termos mudaram. Por exemplo, se você pegar a parábola do filho pródigo, você vai ver que o filho pródigo, quando ele volta, ele fala assim: pai, faz o seguinte, então deixa eu ser um jornaleiro. Não é? Não, jornaleiro eu quero alguém que cumpriu uma jornada. Não é um cara que distribuía jornal. É alguém que cumpriu uma jornada. Então agora nas Bíblias modernas você vai encontrar, por exemplo, a palavra diarista, a palavra vagabundo. Né? Você vai perceber que desde o tempo que Caim foi para a terra de Nod, né, a palavra ali ela dá essa ideia de vagabundo. Mas não. Nos termos mais modernos, nós temos um peregrino. Não é? Pai, me dê a minha parte da fazenda. Não, na verdade, ele quer a parte dos bens dele. Não é? Buzina, né? Tocai a buzina. As Bíblias mais modernas dizem tocai a trombeta. Então vejam que esses termos precisam realmente de substituição para uma língua mais moderna, tá bom, pessoal? Aí a gente continua, olha, evitar ambiguidades, né? Repetições desnecessárias do termo. Então, por exemplo, 1 Timóteo 5,3, né? Paulo diz ali, coloque na lista viúvas que são de fato viúvas. Né? Como pode ter uma viúva que não é viúva? Então vejam que as traduções mais modernas corrigem isso. Né? A NVI, por exemplo, ela traduz assim, olha, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Ou seja, aquele de fato viúvas. Quando a gente pega no texto grego, ele está mostrando o quê? Qual é a intenção do apóstolo Paulo? A intenção é mostrar que elas são necessitadas. Porque como pode ser uma viúva que não é viúva? Não é verdade? Então está aí o ponto para você poder compreender nessa questão de traduções. Tá bom? E a gente vai prosseguindo aí falando sobre essa questão de ambiguidades, vai falando sobre essa questão de traduções, porque tudo isso, né, nos ajuda a entender que aquela velha história que você ouviu, olha, a nossa Bíblia, ela é uma Bíblia mais moderna. Mentira, aquilo lá é uma Bíblia com tendências para poder fazer as pessoas acreditarem na crença sectária. Ok? Facilitar o entendimento do texto, né, que é o que eu estou citando para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, no próximo ponto aqui, para que você possa compreender. Olha, temos aí então uma passagem lá no livro de 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21, na Almeida, revista e corrigida, está escrito assim, ó. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Então eu quero que você preste atenção nessa expressão, à entrada do ano. Tá ok? E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Tá? Então está aqui, tradução Almeida, revista corrigida. Vamos dar uma olhadinha então agora como é que fica esse texto numa tradução mais moderna, né? Para a gente poder compreender o texto. Assim você fica conhecendo muito melhor o assunto. Olha aí, vamos usar a NVI, né? Aliás, a NVI que eu recomendo como Bíblia, eu conheço, né, o professor Luiz Saião, recomendo inclusive os vídeos dele, né, para vocês também, um homem de Deus, né, um homem que realmente vale a pena você assistir os vídeos do professor Saião. Você vai ver que muita coisa do que ele fala bate com o que a gente ensina aqui, até porque ele foi meu professor. Então vamos lá, 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Né? Está escrito, então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas
costumavam entrar no país a cada primavera. Percebeu? Então, né, lá disse a entrada do ano. Então fica um negócio meio estranho. Quando você pega esse texto e lê, você vai achar, olha, eles entram no país em janeiro, né? Não, a cada primavera. Aí você tem que pegar o texto e entender quando é a estação da primavera lá no Antigo Oriente Próximo. Aí fica facinho para que você possa compreender. E aí o texto prossegue. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, vieram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então vejam que o texto, numa Bíblia mais moderna, ele fica muito mais fácil de ser compreendido, porém, conforme eu citei a vocês, não perde o sentido nunca. O sentido sempre vai ser o mesmo, tá legal, pessoal? Então, é isso daí. Bom, na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre cronologia bíblica. Até hoje tem alguns irmãos que não entendem ainda direito essa questão de antes de Cristo, depois de Cristo. A gente vai estudar isso, você vai aprender, vai ser uma bênção. Eu quero dar uma boa noite a todos os alunos que estão aí presentes nesse momento na nossa aula. Temos 45 alunos presentes. Todos vocês são muito bem-vindos. Eu vou dar uma boa noite para a nossa irmã, vou começar de trás para frente, já do último para cima. Para a nossa irmã Mona Lisa, para a nossa irmã Maria de Fátima, para a Janine, o informante também agradecendo a aula, a nossa irmã Juraci, a nossa irmã Leila, quem mais está aqui junto com a gente? O Henrique, a nossa irmã Michele Grobe, a nossa irmã Fê Silva, a Liane Maria, o Titi Nunes também está conosco, nosso irmão Hélio Percorari, quem mais aqui? Vamos lá, o Hélio Percorari, a Rosana Ribas, que nós falamos aí sobre a questão do mar, a nossa irmã Laura Freitas, a Juraci, o informante aí agradecendo também, falando com a Rosana, a Antônia Mota, a nossa irmã Nilza, a Milânia também está com a gente, o Tarcísio, a Edna Di, quem mais? Tem um monte de gente aí com a gente aí, né? A Juraci já foi, o Alexandre Bacelar também está com a gente, o Hélio Percorari, a Edna Salvador, Tarcísio Lamarque, o ancião Paulo Maia, grande abraço, Paulo, espero que você esteja bem melhor, meu irmão, juntamente com a sua esposa e o seu sogro, que eu sei que a barra não tem sido fácil. A nossa irmã Delci Cardoso, o Titi Nunes, a Jaque, a Maria Aparecida, a Sônia Maria também está conosco, a Rosimeire Martins, a nossa irmã Rita Ferreira, Raízes Profundas lá em Portugal, o Henrique, a nossa irmã Maria Machado, a nossa irmã Maria de Fátima, é isso aí. Se eu pulei alguém, fala para mim, ancião, você esqueceu de mim, que eu já dou um alô para você agora. Pessoal, eu acho que ficou claro para vocês compreenderem, né? Nós começamos aqui dando para vocês praticamente uma visão geral do que é tradução, do que não é tradução, a necessidade de revisão, a importância, né, de você entender que a perversão do novo mundo é uma perversão e você precisa trocar ela urgente, tá? Não fica com essa Bíblia amaldiçoada não, que você não é Bíblia não, tá? Você precisa de uma Bíblia de verdade, tá bom? E a de 2013 ficou pior ainda. A nossa irmã Vera também está com a gente, grande beijo, irmão Vera. Nosso irmão Fabiano, lá na Espanha, grande abraço, Fabiano, Deus abençoe você. Gente, eu quero agradecer a todo mundo, obrigado Henrique, obrigado a todos os administradores pelo trabalho que vocês têm feito, têm nos ajudado. O canal Pela Bíblia é imprescindível. Nós saímos da torre de vigia, mas nós não perdemos a espiritualidade. É isso que precisa ficar muito claro. Porque tem gente que sai da torre de vigia e aí ele acha que ele vir para o canal Pela Bíblia, ele está entrando para uma religião. Bom, eu não preciso nem citar, né? O tamanho da palavra que eu deveria falar, né? Da ignorância humana. Então, espiritualidade, gente. Espiritualidade, todos nós temos que cuidar da nossa espiritualidade. O canal Pela Bíblia, ele é o canal para ajudar você na sua espiritualidade. É um canal que não tem nenhum tipo de amarração, tá? Com nada, apenas com Jesus e a Bíblia. Então, não caiam nesse erro religioso, né? Eu saí da torre de vigia, eu também não quero saber de mais nada, eu não vi mais nada, eu não sei de nada, e não sei o quê. Ignorância, isso aí.
Então não sejam ignorantes, pelo amor de Deus, né? Fazer como Paulo, né? Paulo chama de bárbaros, né? Não sejam bárbaros, pelo amor de Deus. Mas eu tenho certeza que todos vocês que estão me acompanhando aqui já entenderam isso. Amanhã, pessoal, se Deus permitir, mais ou menos 8h45, eu vou estar fazendo pela Bíblia ao vivo, tá? Dia de domingo eu faço pela Bíblia ao vivo. E depois nós vamos ter a nossa reunião às 9h30. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês, gente. Muita gente não conhece o nosso trabalho aqui em Elim de Hortolândia. Muita gente não conhece. Nós somos uma comunidade ligada, né, ao Ministério Elim. Nós temos aqui na nossa comunidade um trabalho muito legal, onde nós apoiamos aproximadamente 30 famílias carentes que residem a mais ou menos uns 500 metros da igreja. Tá? Então a gente apoia esse pessoal. Nosso irmão Mário tem sido uma pessoa muito importante, aí, além de ajudar no canal pela Bíblia, também ajuda aí também nessa questão da cesta para esse pessoal. Então, nós procuramos fazer o cristianismo na prática. Tá? A gente não fica mostrando isso para todo mundo, porque para a gente nós não queremos mérito. Né? Mas para vocês, que são meus alunos, são meus amigos, eu devo falar-lhes. Então, pessoal, nós estamos aí fazendo esse trabalho, nós estamos distribuindo cesta básica, agora está aqui no tempo do inverno, a gente pretende distribuir também alguma coisa em relação a cobertor, fazer uma campanha do agasalho aqui na igreja, tá? Então eu só estou contando isso para vocês poderem saber que tudo que vocês colaboram, seja na minha conta, seja na conta lá da Natália, de qualquer maneira, a gente tem procurado ajudar essas pessoas, tá? São pessoas que muitas vezes não têm condições, não têm luz elétrica direito, não têm uma alimentação saudável, tá? Inclusive amanhã, se Deus quiser, a gente vai fazer um churrasco, né, para ajudar o pessoal também a comer um pouquinho melhor, assim como fazíamos na primitiva igreja. Tá? E tudo isso é desenvolvido aqui, graças a Deus, na minha cabeça, porque eu entendo que eu não posso, né, ter o melhor e aqueles que estão comigo ter o pior. Eu entendo assim. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, a cada contribuição que vocês têm feito, né, lá nas reuniões cristãs, tem sido utilizado para abençoar essa obra. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Você que tem roupa para doar, ancião, eu tenho roupa para doar, ancião. Eu quero doar. Gente, vem doar aqui para a gente. Né? A gente vai encaminhar isso aí da melhor maneira possível. Né? Ancião, eu quero doar financeiramente. Tá aí, todo mundo sabe o nome da minha conta. Pode doar tranquilamente ou doar na conta da Natália. Só me avisa para que é o fim. Se cair na minha conta, eu transfiro para lá imediatamente. Né? Assim, isso aqui é para ajudar o povo lá, beleza. Entendeu? Assim, isso aqui é para ajudar a você aí, para, sei lá, faz do jeito que você quiser, tá? Mas eu estou contando isso para vocês saberem que nós não somos um grupo religioso como vocês conhecem por aí no meio evangélico, nada disso, gente. Meu negócio é assim, igual eu estou aqui com vocês, é ensinar a Bíblia, todo mundo já viu como é que é, tá? Não mereço, mas agradeço a oportunidade que Deus me dá de poder ser um escravo fiel e discreto, junto com cada um de vocês que também são escravos fiéis e discretos na vida de todo mundo que tem colaborado e que tem precisado da nossa comunidade. Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos uma ótima noite. Amanhã, em nome de Jesus, às 8h45, eu estarei no ar, tá? 8h45, eu estarei no ar com Pela Bíblia ao vivo. Tá? Amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer inclusive daqui do estúdio mesmo, né? Que às vezes eu vou para lá, o pessoal já começa a chegar e vai ficando aquela bagunçaiada, e aí amanhã tem esse negócio de churrasco, o pessoal acaba chegando mais cedo para preparar, então eu vou fazer aqui de casa mesmo. Tá? Eu quero que vocês saibam que nós não estamos aqui só com blá blá blá, nós estamos fazendo, e fazendo não é sozinho não, é fazendo com cada centavo que você tem investido nessa obra, tá? Então, eu vou até pedir amanhã o pessoal depois gravar, tal, não sei o quê. Eu não gosto muito de ficar mostrando isso, porque você acaba invadindo a suscetibilidade das pessoas. Mas para vocês que estão aqui comigo, vale a pena falar. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, estejam na graça e na paz de Jesus. Nosso diretor, dá uma boa noite aos irmãos, meu. Para ser mal educado. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Né, pai? Meu filho... Pai de Jesus, pare de tanto beijo, meu filho.
Tá bom, já deu beijo. Já deu beijo. Tá bom, queridos? Deus abençoe então vocês. Um grande beijo. Fiquem na graça e na paz de Jesus. A gente se vê amanhã, em nome dele. Não perde a reunião não, gente. Não perde a reunião não, tá? Tenta assistir no momento, pega os louvores, vai aprendendo novos louvores. Esquece aqueles cânticos fúnebres que vocês aprenderam, né? Peguem louvores, como a gente tem ensaiado aqui. Nosso Ministério de Louvor ele é muito bem orientado, são louvores cristocêntricos. Tá bom? Pega o louvor antes, faz do domingo um momento de adoração. Quem quiser vir para o churrasco, vem. É amanhã, em nome de Jesus. Não tem frescura, não. É só chegar junto aí que a gente vai comer uma carne aí, em nome de Jesus com esse pessoal. Tá? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e